Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos no nosso estudo de hoje. 1 Reis, capítulo 13. Texto bonito da palavra de Deus e daqueles textos que eu gosto. Por que é daqueles que eu gosto? É daqueles textos, irmãos, que faz a gente pensar. Como diz, né, as pessoas gostam de dizer, faz a gente pensar fora da caixinha. Por que eu digo isso? Porque é um texto onde um profeta vem e fala de Deus, né, da parte de Deus, e vem um outro profeta velho e fala que um anjo falou para ele que era o contrário daquilo que Deus tinha falado. E aí, era mentira? O que vocês acham? Qual profeta que era de Deus e qual que não era? Quem leu o texto lá? Já leu? E aí, o que você acha? Era de Deus, não era? Eu amo, irmãos, eu sou sincero, eu amo esses textos, porque é através deles que a gente conhece essas mentiradas aí de hoje, que eles falam que é profeta e não é profeta nada. Porque tem gente que tem medo, querido, de levantar contra uma mulher, um homem que fala que é profeta, tem gente que tem medo, porque não tem discernimento. Mas esse texto é daqueles, então, veja bem, um profeta chega e fala que Deus mandou ele falar e fazer algo. Depois vem um outro profeta e fala que um anjo apareceu para ele que não era bem aquilo. E aí a minha pergunta é, os dois eram profeta? Era profeta de Deus? Ou alguém mentiu, alguém é do diabo, alguém não é? Por quê? Porque essa profetada de hoje, eu falo sem medo de errar, 95, 99% é tudo mentira. E os crentes têm medo de levantar. Opa, alto lá, não fale se você não tem essa palavra de Deus. As pessoas têm medo, porque elas têm medo de texto assim. Tem medo de texto como esse, tá, queridos? Eu amo texto assim porque me faz sair, né, de dentro daquele padrão do que a gente acha, que a gente não acha. Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 13, vai trazer para nós este assunto, o homem de Deus que veio de Judá. Espírito de Deus, muito obrigado. Obrigado por este registro da tua palavra. Obrigado também por nos mostrar ações do mundo espiritual, para as quais, se não tivermos discernimento, certamente cairemos, Senhor. Muitas pessoas estão caindo hoje em heresias, porque têm medo de ler a tua palavra, de estudá-la e de aprender. As pessoas entram no fanatismo, Senhor, no misticismo, o verdadeiro espiritismo dentro da igreja, porque os crentes apostataram da fé, da tua palavra. Ninguém quer aprender, ninguém quer aprofundar, ninguém quer ouvir a voz do teu Espírito. Segundo o que lemos nesta noite, Deus fortalece esta igreja, fortalece cada crente desta igreja, para que possa resistir firme nos dias maus. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, onde a tua palavra tem sido trocada por shows, por apresentações, por teatros, encenações, e nós aqui pedimos a ajuda do Senhor, da Espírito Santo de Deus, condições para nós resistirmos firmes até o dia que o Senhor nos chamar. Muito obrigado mais uma vez. Nós contamos com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Deu para sentir, não deu? A seriedade desta palavra? Queridos, é muito claro, pelo menos para mim, que amo ler a palavra de Deus sozinho de madrugada, quando só os gritos estão cantando, aí você não escuta nada, né? A gente escuta às vezes até o coração da gente batendo lá na roça, mas esse texto, como eu disse para você, é um daqueles que eu gosto, e trata de um assunto muito sério, que é a questão das profecias. É provável que todos nós aqui já ouvimos algum dia alguém aventurar dizendo que é profeta. E lança uma palavra, geralmente as palavras são sempre as mesmas, são palavras que vai de encontro a alguma necessidade nossa e que vai nos dar uma esperança, vai nos conduzir ou alegrar de alguma forma. Mas se também a maioria de nós prestasse atenção, você ia ver que a maioria dessas profetadas, vamos chamar assim, elas não se cumprem, porque não passam de coisas da mente, da pessoa, da cabeça. Tamanha seriedade que é profecia, tamanha seriedade. Eu disse no estudo de terça-feira, quem perdeu, quem não veio, perdeu, porque não tem como repetir, não é gravado, não foi gravado, sobre o cuidado que eu tenho com relação a isso,
e o temor que eu tenho, e o temor que eu quero que a igreja tenha. Enquanto eu estiver aqui na quinta igreja, eu quero que a quinta igreja tenha temor de Deus com relação à profecia. Todos os dons listados na palavra de Deus, irmãos, todos eles, vêm lá de cima do trono, vêm de Deus. Amém? Alguém pode dizer um amém? Todos eles vêm lá de cima. Não existe dom que não venha de Deus, dom espiritual. Se ele não é espiritual, se ele não vem de Deus, ele não é espiritual, porque Deus é espírito. Todos os dons vêm de lá. Se vem de lá é milagre. Tudo que vem de cima de Deus é milagre. Não importa. Você pode não aceitar, mas o fato de você estar vivo aqui agora é um milagre, porque é lá de cima que vem a força e o fôlego de vida para você respirar. Se Deus cismar de tirar o teu fôlego de vida aqui, pode chamar SAMU, pode chamar quem quiser, pode chamar o maior milagreiro que você vai cair duro, vai morrer, se Deus resolver. Então é um milagre. Amém, igreja? Alguém pode dizer amém também? Por que eu quero te dizer essas coisas? Para a gente entrar no texto, que é muito sério. Então todo dom, irmãos, é um milagre. Por isso eu disse aqui na igreja e repito, eu quero que a igreja busque, como diz a palavra em Coríntios, eu quero que os irmãos da igreja busquem com zelo os melhores dons, igual a Bíblia diz, busca os melhores dons. Mas se você errar uma vez no seu dom, você nunca mais vai errar a segunda, porque nós não vamos deixar você nunca mais abrir a boca. Por quê? Porque se é milagre, é de Deus, o que vai acontecer? Me ajuda? Se é milagre, é de Deus, é o quê? Não ouvi? Não entendi. É perfeito, né? É perfeito. Então essa mania das pessoas profetiza aqui, profetiza ali, e é tudo enganação e não acontece nada, é mentira. Então se você errar uma vez, escreve, nunca mais você erra, porque nós vamos dizer, nunca mais abre a boca, porque o dom é de Deus. E é por isso que hoje a gente vê, irmãos, essa bandidagem nas igrejas, e as pessoas gostam de ser enganadas. Todo mundo gosta. Quem está passando por um problema gosta de uma palavrinha boa. Quem está buscando um bem material gosta de uma palavrinha boa. Quem está precisando de um emprego gosta de uma palavrinha boa. E aí vem as pessoas mal intencionadas e lançam essas palavras. Então, meu posicionamento é, todo dom vem de Deus, porque ele é espiritual, ele é perfeito. Então, se você abrir a boca, tem que ser de Deus. E se você errar uma vez, na segunda já não erra, porque não vai ter. Eu vou falar, nunca mais abre a boca, porque você está brincando com o dom espiritual, e a gente não pode brincar. É preciso debruçar na Bíblia, querido. É preciso estudar a Bíblia, é preciso buscar o Senhor, para poder ter o dom. Olha lá na Bíblia, os homens que tinham dons, se o dom aparecia de qualquer maneira na vida deles. Não era. Samuel, irmão, foi levado bebezinho lá para o santuário, e viveu lá com Eli. Quando Deus falou com Samuel a primeira, segunda, terceira vez, Samuel nem sabia que era Deus. Aí o profeta velho avisou para ele, olha, quando te chamar outra vez, responde, porque é Deus, não é eu que estou te chamando. Então ele tem que ir para a escola, tem que ir para a igreja. A escola eu quero dizer a igreja, né? Tem que ir para a igreja, tem que aprender Bíblia, para poder não sair daí, dando uma de profeta e destruindo a vida das pessoas. Eu disse na semana, no dia do estudo nosso sobre os dons espirituais, eu falei para os irmãos, as pessoas que eu sei de casamento destruído, pessoas que eu sei que comprou coisa, depois não aguentou pagar, pessoas, profeta famoso na região aqui, adúltera, dorme com pessoas, porque uma pessoa me disse, pastor, tal pessoa me cantou e é profeta da região das boas, que o povo vai atrás, aqui da nossa região. Então, querido, muita brincadeira, aqui no nosso arraial, em nome de Jesus, amém, irmã igreja? Nosso arraial, ninguém vai brincar com dom espiritual, ninguém tem que ter dom, a gente tem que buscar o dom, se Deus der é perfeito, então não vai errar, se você errar uma vez, não erra a segunda, porque brincou. E esse posicionamento é sério, é porque eu vejo na Bíblia o quanto é sério um dom espiritual, e o quanto é sério ser crente. Irmão, todos nós aqui, sem exceção, começar por mim até o último lá, você é crente, você aceitou Jesus, você é batizado. Irmão, você souber essa encrenca que você está nela, espiritual, você orava mais, você vigiava mais, você lia mais Bíblia, você largava o pecado. Olha o que nós acabamos de ver aqui, irmão. Olha o que nós acabamos de ver. Um profeta vem, porque Deus mandou, surge um outro profeta, e diz para ele, não, um anjo apareceu para mim e falou que não é assim não. E aí, você está entendendo que você está envolvido nesse mundo espiritual? Onde vem uma pessoa fala de Deus e vem a outra e fala que Deus falou também. E aí, você vai tomar qual caminho? Essa encrenca espiritual que eu queria que todo crente, repita, começar por mim, até a adulta que está lá fora,
Você é crente, querido, você está numa encrenca rasgada. E se você não tomar jeito na Bíblia, se você não viver uma vida devocional com Deus, de jejum, de oração, de busca. Eu venho orar aqui na quarta-feira, um dia eu vou pôr uma câmera filmando para lá, só para ver. Eu oro 15 minutos de joelho, eu quero ver quantos irmãos dobram o joelho também 15 minutos. É pouco, irmão, durante uma vida inteira, você dobrar seu joelho 15 minutos. Mas tem irmão que não tem coragem de dobrar o joelho. Tem irmão que não tem doença nenhuma no joelho, chega e senta. Tem irmã que pode ajoelhar no joelho. Querido, se você não viveu uma vida, não de joelho, mas de cara no pó. Sabe o que é cara no pó? De fato, deitar no chão da tua casa e colocar a cara no pó, você vai ser enganado, porque chega um profeta e fala que Deus mandou falar, chega um outro e fala, um anjo mandou falar, é mentira do Deus que te falou lá atrás. E você vai tomar qual caminho? Se você não é uma pessoa que tem discernimento espiritual. Depois da minha caminhada, querido, eu cheguei nessa conclusão, e é o que eu tomo para a minha vida. Eu recebo qualquer palavra de profeta, porque eu creio no dom espiritual. Mas se errar, não erra duas, erra uma só, não vai errar mais. Por quê? Porque é a mesma coisa. Você gostaria de sentar na mesa de um médico para operar? E depois você descobrir que o camarada não é médico nada, ele é pedreiro? Não? Quem falou foi o ninja? Pois é, querido. Então, não abra a boca para falar de Deus. Se você não recebeu de Deus. E você fica esperto, não escuta qualquer palavra também não. Faz prova. Porque o que eu estou trazendo para você, por isso que eu falei que eu amo esse texto, porque esse texto é um dos textos que mais me ensina, não confio em ninguém, eu confio em Deus. Se a palavra vier de um homem e de uma mulher para mim, ela vem junto já com o discernimento. Sabia? Porque eu peço a Deus, então já nem vem. E outro dia chegou alguém perto de mim para falar de Deus, foi bom, outro dia não, tem uns 5 anos talvez. E quando essa pessoa começou a falar, Deus já foi me dando discernimento, pode escutar porque é eu que estou falando. Amém, glória a Deus, eu escutei. Agora não vem, porque vai tomar, porque eu tomei uma decisão. Eu sei que eu estou numa enrascada. Eu sei que quem aceitou Jesus um dia está numa enrascada por causa desse mundo espiritual. Agora, se você sapatia, irmão, se você sapatia de alegria por qualquer palavra, você está roubado. Se você é freguês do monte da resposta, aí que você está roubado. Porque essa pessoa que eu te falei, que canta os homens para dormir com ela, trabalha ali em cima também. E aí? E aí, você vai crer em quê? Se você não tomar um posicionamento, você vai ser enganado. Quantos casamentos eu já te disse? Desestruturado, que depois apareceu para ajudar e já não tinha muito o que fazer, porque o profeta disse. Quantas desilusões, quantos problemas. Então, querido, eu volto à pergunta. E aí? Por ordem do Senhor, o primeiro profeta vem e fala. E depois, por versículo mais para frente, surge um outro profeta e diz que não é assim, é do outro jeito. E a minha pergunta é, os dois eram profetas, os dois eram de Deus, o que você acha? Pelo que lemos, é claro, não é o que você acha na cabeça. Pelo que lemos, os dois eram de Deus, os dois não eram. A irmã acha que é um só. Ó, ela diz que os dois eram, como é que é? Um só era, ele diz que os dois eram e um vacilou. Se um só era, nós estamos enrascados. Porque o que tem de bandido também dizendo que era, que não era, hoje a gente confronta. Se os dois eram e um vacilou, nós estamos mais roubados ainda, porque dois profetas, e aí? Nós vamos quem qual? Eu repito, se você nunca aleja esse bendito joelho seu, você não jejua, se você não vem para a igreja estudar a Bíblia, você é um alvo fácil demais, porque se for um só, te pega. Se for os dois, aí o bicho come. Porque você vai fazer o quê? E eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós aqui, com todo o respeito que eu tenho pela sua vida, eu te amo e honro você. Eu tenho certeza que a maioria de vocês treme quando alguém abre a boca para falar que é Deus que está falando. Porque nunca aprofundou nessas coisas. Aí depois que quebra a cara lá na frente, aí toma uma posiçãozinha. Mesmo assim ainda gosta. E eu, se Deus não puder falar comigo, eu desisto da caminhada. Porque a promessa do Senhor é de falar conosco. É falar conosco. Esse é o posicionamento que vai te salvar. Imagine que nós estamos longe do fim dos tempos. E quando a gente estiver no fim dos tempos mesmo, que muitos virão, profetizarão e dirão, Senhor, no teu nome profetizamos, expulsando demônio. E quando chegar aquele dia, aí é que eu quero ver como é que a gente vai ficar. Então, querido, esse texto é profundo. E ele é sério. E ele é claro de entender. Ele é claro. É claro de entender. Se os dois eram de Deus, se um deles vacilou,
ou se na verdade um só era de Deus e não era, tá? Tá claro, a gente viu isso, tá? Então vamos lá, partindo aí para o nosso texto. O importante é que nós lemos que, mais uma vez, Jeroboão faz de tudo para se manter no trono, como nós vimos lá no capítulo 12, que ele construiu 2 bezerros de ouro para a idolatria do povo, construiu altares, sacerdotes do povo, tudo para o povo não ir a Jerusalém, mas adorar ali mesmo, né? Ali mesmo em Betel, onde ele estava, para não ter que ir em Jerusalém, com medo do povo ir a Jerusalém e começar a gostar, né, do rei e ficar com o rei Roboão. Então Jeroboão fazia de tudo. E, inclusive, ele oferecia incenso sobre o altar. Lembra uma coisa, esse altar não era o altar de Deus, não era em Jerusalém onde estava o altar, o templo. Esse altar estava cá em Betel, onde ele construiu altares para servir aos seus deuses, tá? Isso você tem que entender, para você não confundir os altares aqui, tá? Se você for olhar aqui no capítulo 12, versículo 13, vai dizer assim: sacrificou Jeroboão no altar que ele fizera em Betel. Então ele fez esses altares. Então o capítulo 13 já mostra ele sacrificando. Então, irmãos, o que ele faz? Para se manter no altar, ele começa a sacrificar sobre o altar que ele havia feito, é claro. E isso leva a Deus a ordenar que o profeta fosse até lá e esse profeta falasse contra o altar. Ele não foi falar contra o rei, foi falar contra o altar. Presta atenção, ele sacrificava no altar em Betel. Veja capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Se você leu o último versículo do capítulo anterior, onde eu li, fala: sacrificou no altar que fizera em Betel. Então, irmãos, é Betel, é o altar que ele fez, que era profano ao nome do Senhor. Então ele sacrificava naquele altar que ele fizera. E aí que foi que o homem de Deus clamou contra o altar. Não foi contra Jeroboão, clamou contra o altar que ele estava ali sacrificando. O que acontece? Eu não vou ler os detalhes aqui. Na verdade, quando o profeta abre a boca, ele diz que vai nascer um homem chamado Josias, e esse homem vai queimar o sacerdote sobre o altar, sobre aquele altar, e na verdade isso vai acontecer. Josias, né, vai ser mencionado em 2 Reis capítulo 23, versículo 15, quando ele vai de fato queimar o sacerdote sobre o altar. Então ele começa a dizer essas palavras para o rei Jeroboão. Ao invés de Jeroboão tomar a mesma atitude que Davi tomou quando Natã chegou para ele, o profeta, e disse: olha Davi, esse homem pecador, né? Esse homem que matou a única ovelha que o homem tinha. Enfim, quando Davi entendeu que a palavra era para ele, Davi se arrependeu amargamente do seu pecado. Segundo Samuel mostra isso para nós no capítulo 12. Mas ao contrário, irmãos, Jeroboão tenta contra a vida do profeta. Ele tenta matar o profeta e ele grita para que as pessoas lançassem mão e pegassem o profeta que falava. Mas o que Deus fez? Assim que ele tentou, o Senhor lançou sobre ele uma doença, que a mão dele ficou a mão ressequida, e o rei acaba pedindo para que o profeta orasse por ele. Ele orou e a mão dele ficou totalmente restituída imediatamente. Logo em seguida, o rei, depois que viu isso tudo acontecendo, convida o profeta para ir até na casa dele. Olha, vamos lá na minha casa, né? Convidando ele para comer. Veja bem, se você acompanhar aí, a partir do versículo 6, você vai ver que ele convida o homem de Deus para ir na casa dele para comer. Vem comigo na minha casa, versículo 7, e come alguma coisa e eu vou te recompensar. Aí que o homem de Deus vai dizer: ainda que me desse metade dos seus bens, eu não iria, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde veio. E assim ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho que o rei havia dito, né, pelo caminho que ele havia vindo primeiro. Então ele cumpriu ali tudo que Deus havia dito. Falou contra o altar. Deus deu o sinal, né, sobre as cinzas que cairiam, e a mão do homem do rei fica ressequida. Ele ora, a mão fica boa,
E aí quando o rei chama para comer, ele fala, não posso, porque Deus falou comigo para não ficar nesta cidade, não comer nem beber, e muito menos eu posso voltar pelo mesmo caminho. Esta foi a palavra que Deus havia dito para que esse profeta fizesse. Tudo bem, irmãos, até aí, amém? Até aí o contexto da história toda. Aí é que acontece a segunda parte do texto, quando aparece este profeta velho. E aí cria, né, o enredo do texto para nós hoje, e que eu gostaria que vocês saíssem daqui bem fortalecidos, bem fortalecidos. Alguém aqui, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou perguntar. Alguém aqui já chegou alguém e te deu uma palavra em tom de profecia, dizendo que Deus havia dito? Levanta a mão. Pode levantar, não tem vergonha não. Tem uns que ficam com vergonha, levanta depois e tal. Pois é, está vendo, olha irmãos, nós recebemos uma palavra. E aí? O que você fez com essa palavra que te disseram? É sério. Você respondeu? Mas não precisa falar o quê? Eu só quero saber o que você fez. Não, mas eu prefiro que não. O irmão, então respondeu na hora. Tem mais alguém que quer dizer? Você acolheu aquilo, acreditou? É porque isso eu quero chegar com os irmãos. Aí ela diz que rebateu. Rebateu como assim? Ah, você questionou, eu sei o caso. Eu sei o caso, questionou. Foi bom ela ter falado. É bom ela ter falado. Queridos, chegou o nível das pessoas abrirem a boca e profetizar. Posso falar o caso? Eu vou falar porque é da minha família. Chegou o caso de alguém profetizar para minha esposa, para ela não operar, que Deus tinha curado ela da vesícula. E se a minha esposa não operasse, ela tinha morrido. Foi bom ela ter lembrado. 26 pedras. E aí ela respondeu, olha, pode até ser, mas eu vou operar. E se ela não opera, ela tinha morrido. Já vi profeta, entre aspas, cheguei e falar, ó, você está grávida e vai nascer um menino, até o nome para o menino deu. Depois nasce uma burra de uma menina. Ih, já vi demais. Isso é para você ver o nível que chega, querido. Por isso que eu perguntei, o irmão disse que respondeu na hora. Eu lembrei do caso, ela pegou e cortou, se não corta, morre. Isso é para você ver, querido. Para você ver que isso é uma realidade. Porque o que acontece na segunda parte do nosso texto que nós estamos lendo? Aqui, que é o versículo 10 para frente. O profeta lá, o homem de Deus, fez tudo direitinho, não voltou pelo mesmo caminho. Mas aí aparece um profeta velho no texto. E eu fiz questão de colocar ali, um profeta velho e mentiroso. Mas ele era profeta. Na verdade, o irmão lá que estava certo, ela disse que era um só, mas não era dois, o outro era profeta também. Só que ele era mentiroso. Exatamente, ele era profeta, viu irmão? Mas eu quis ouvir isso mesmo, e eu ouvi rapidão, ouvi você dizendo que era um, e ele dizendo que era dois, e um vacilou. Na verdade, era dois, e os dois vacilaram. A única coisa que o Joaquim falou, e não foi totalmente completo, é que era dois profetas, dois homens de Deus, e os dois vacilaram. Um vacilou, porque ouviu a voz de Deus, fez parte e descumpriu o finalzinho, por isso ele morreu. O segundo era também profeta, ele disse, era verdade, ele era profeta, e ele era mentiroso. Ele era mentiroso, mentiroso ao ponto, irmão, da Bíblia dizer que ele era mentiroso. Pega a tua Bíblia, não olha para mim, verso 18, porque um dos grandes problemas de crente é que crente escuta a gente falar da Bíblia e não olha. Olha a Bíblia aí, abriu aí? Glória a Deus, eu vou esperar todo mundo abrir a Bíblia. Abriu? Ninguém vai ler? Não seja teimoso. O que diz 1 Reis 13, verso 18? Leia aí quem quiser. Ainda tem gente que tem raiva do pastor Edgar quando eu falo, tão sério, tão duro. Ele era homem de Deus. Tanto era, a Alzita falou bem,
que o que ele disse com o camarada que ia acontecer, aconteceu. Do jeito que o homem disse, ele morreu. E ele ainda confirmou: quando eu morrer, me enterra junto dele, dos ossos dele. Porque ele não vai ser enterrado, né, com a família dele, mas me enterra, que eu sou profeta também, enterra lá. Pois certamente vai se cumprir tudo que ele disse com relação a Betel, com relação a todos os altos de Samaria. Querido, é esse discernimento que esses crentes de hoje têm que ter. E eu gostaria de poder ter a igreja lotada, empetecada, não cabendo de gente, porque é isso que vai te livrar dessas mentiradas. Mentiroso porque mentiu. Mas é mentiroso. Ele é mentiroso porque ele mentiu. Então toda pessoa que mente é mentirosa. Ele mentiu, nesse caso é mentiroso. Amém, querido? Ele mentiu, ele se enquadra num quadro de mentiroso. Uma mentira te faz um mentiroso. O texto fala que ele é mentiroso, ele mentiu. Então uma mentira, sim, fez ele um mentiroso. Então ele era um profeta mentiroso. Tá? Ele criou uma situação que eu chamo a sua atenção para o reino espiritual. É essa que eu chamo. Ele criou uma situação do embate entre dois profetas. É um embate espiritual, querido. Eu chamo isso de guerra dos deuses, luta dos deuses. Porque o segundo profeta não entrou para incentivar o outro, não. Ele entrou exatamente para derrubar o outro. E ele conseguiu. E aí, você confia em toda palavra? Você confia em toda mentira, em todo mentiroso? Tem que aceitar a palavra. Mentiu uma vez, pastor Maci, você é mentiroso. Tem que se livrar disso. E tem que clamar a Deus: Deus, não me deixa mentir, né? Quem é o pai da mentira? Que a Bíblia diz, quem é? Jesus? Deus? O Espírito Santo? Não, querido, quando mente, é o diabo. Eram isso, todos os dois profetas. E lembra quando eu te chamei aqui? Lembra quando eu disse para você que tem que ir para a igreja, tem que calejar o joelho, tem que orar, tem que discernir? É por isso, querido. Pode, dois homens de Deus, um ser usado para falar de Deus e o outro ser usado pelo pai da mentira, mas ele é profeta. É o que Pedro fez quando Jesus falava para o discípulo: olha, o que eles dizem fora que eu sou? Aí juntou, uns disseram: está dizendo que tu é Elias, é João e tal. E aí quando virou para Pedro, Pedro virou e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. E aí Jesus vira e continua dizendo: olha, eu tenho que ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém eles vão me prender, vão maltratar. Aí vira o mesmo Pedro que falou cheio do Espírito Santo de Deus que tu és o Filho de Deus. O mesmo Pedro vira e fala: não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor, eu vou deixar. O mesmo Jesus que diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Querida, a mesma boca de Pedro fala de Deus, fala de Satanás. O mesmo Deus usa um homem para falar de Deus, e o mesmo homem de Deus é usado por Satanás para falar isso aqui. É isso que eu preciso que você discerne. E vamos cortar, irmãos, vamos cortar as asas dessas profetas e desses profetas que tem por aí, querido. Vamos cortar as asas, vamos construir uma igreja poderosa na palavra. Vamos construir uma igreja que crê na palavra e vive da palavra escrita, a palavra de Deus, a palavra revelada pelo Senhor, pelas madrugadas, enquanto você lê e ora, o Senhor enche teu coração e te conduz. Se você ficar dependendo, esse embate espiritual que eu quero que você saia daqui com ele. É esse embate espiritual que eu quero que você entenda. E eu vou terminar com uma frase ali, que você vai pensar assim: nossa, eu estou perdido. E é mesmo, maldito é o homem que confia no homem. Você não pode confiar, não existe palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. Agora, eu gosto muito de ler a Bíblia com discernimento espiritual. Eu amo ler a Bíblia com discernimento espiritual. Risca a minha Bíblia, já está na hora de comprar outra porque essa está rasgada. Se você tiver um pouquinho de discernimento espiritual, você vai notar que nem precisa de discernimento para entender o que estava acontecendo aqui. Primeiro, versículo 13 diz: por ordem do Senhor, por ordem de Elohim, Hashem, por ordem de Deus, ele veio falar umas coisas, e o mesmo Deus disse para ele o seguinte: olha, você não vai comer, não vai beber naquela cidade, e você não vai voltar pelo mesmo caminho. Deus, pensa na hierarquia, pensa para mim e responde: quem é Deus na hierarquia?
homem, anjos, enfim, e Deus. Na hierarquia, quem é Deus? Deus está onde? Para falar bem alto, está onde? No topo dos topos, amém. Então quem falou com o primeiro homem era Deus, está escrito que é, então o topo do topo. Agora me ajuda, querido, não precisa, você vê que você não precisa nem ter, eu vou falar uma coisa muito ousada. Se você for um pouco inteligente, você nem precisa de discernimento, porque o texto escrito já está aqui. Se você não tiver sabedoria, você cai, querido. Se você tiver sabedoria, você nem precisa. Bem, então vamos lá. O versículo primeiro está na cara, que é o topo do topo da hierarquia espiritual, Deus. Agora, vê o 18 para mim. Lê outra vez o 18, ninja, já que você está lendo bonito, forte. Lê o 18 só um pouquinho para ver quem é que falou com o velho mentiroso. Tá bom, tá aí. Na hierarquia, quem falou com o primeiro é Deus, topo do topo. Agora, quem falou com o velhinho mentiroso aqui, era um anjo, estava abaixo. Zerou. Você não precisa de discernimento, você precisa só ter inteligência. Zerou. É isso, eu vivo mais nesse entendimento, querido, do que na espera que apareça um anjo de luz e fala comigo, olha, Edgar, não vai por esse caminho não, que é mentira. Por quê? Porque você vai ver lá na frente, na conclusão que eu vou te falar, que a Bíblia diz que o Satanás, o diabo, ele se transforma em anjo de luz, e os seus ministros também. Então não espera um anjo chegar e falar, não crê não. Basta ser inteligente, vai para a escola dominical, que vai voltar, claro, daqui uns dias. Vai para a escola dominical, vem para quinta-feira, vamos estudar a Bíblia, vamos encher. Você não precisa de espiritualidade. Se você for inteligente, você vai ver. Espera aí, o homem disse que o Senhor me mandou. Aí quando o outro chegou para o camarada que o Senhor mandou, o anjo me falou, eu já picava o pé. Vai para o meio do inferno, profeta velho. Quem te falou foi um anjo, não foi? Mas quem me falou foi o Senhor, que está no trono, todo-poderoso, me apareceu numa visão e me falou. Então, tua palavra não tem valor. Viu, querido? Basta ser um pouquinho inteligente. Basta ser um pouco inteligente. Mas se você não gosta de Bíblia, presta atenção. Se você estuda a Bíblia, você vê isso, porque o Espírito Santo de Deus te mostra. Essas hierarquias, essas coisas, você fica tranquilo, em paz. Mas se você não gosta de Bíblia, aí você vai depender de anjos e de pessoas. Aí você vai cair o resto da vida. Porque o diabo atua nesse nível. Foi onde o homem aqui caiu. O homem aqui caiu, irmão, porque ele não viu. Ele poderia ter visto. Por isso que tem alguns homens na Bíblia que caem e outros que não caem. Por que José não caiu quando a patroa se ofereceu para ele? Por que José não caiu quando os irmãos maltrataram? Por que José não caiu quando foi? Por quê? Por que uns caem e outros não? É tudo essa questão, irmão, de discernimento, de entendimento, que basta um pouquinho de inteligência. Eu vou usar muito essa palavra, um pouquinho de inteligência, você fica de pé. Nem precisa de milagres, de anjos aparecerem, porque os anjos, eu repito, o diabo se transforma em anjo de luz. Se você é o tipo que anda guiado por profeta, profecia, por anjo, você já deve ter caído um punhado de vezes. Se não caiu, vai cair, porque a Bíblia diz para nós que o diabo se transforma em anjo de luz. Porque Jesus disse que nos últimos dias muitos chegariam até ele no teu nome, na profetizamos, e dizem, tem parte comigo não, vocês profetizaram, mas de quem? Então, querido, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Pega a tua Bíblia, lê lá na sua casa, estuda. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, eu estou à disposição. Se eu não souber, nós vamos pesquisar, nós vamos achar. Mas se você não decorar a Bíblia, se você não gravar, se você não de fato estudar, você vai ser derrubado, porque nos últimos dias o diabo tem andado furioso. E hoje, irmão, qualquer barulho, qualquer zoeira, qualquer movimento, o povo já cai que é Deus, que é espiritual, e aí sai caindo por aí. Então deu para entender que a própria letra já mostra que o segundo camarada lá estava aprontando? Amém? Deu para entender aí, os irmãos desse lado, do lado do meio aqui? Deu? Só pela leitura. Então você não, eu repito, não precisa ter aquele discernimento. Basta ter uma caneta do lado e não notar. O Senhor falou com o homem que veio de Judá. Ok. Depois lá o anjo falou. Então, esse anjo aí, esse segundo, está meio estranho. Porque a palavra final na hierarquia é do maior. É de Deus. Então, se Deus falou de cá, um anjo apareceu ao contrário. Eu tenho o texto lá, no Novo Testamento chega a dizer, né? Mesmo se um anjo aparecer e anunciar outro evangelho, seja anátema, não acredita, porque anjos são anjos, né? E se você for notar bem na hierarquia, os anjos eles não têm, por eles não estarem limitados a corpo físico, os anjos fazem coisas que a gente não faz, passar de um lado para o outro e tal. Mas na verdade, quem é que exerce a autoridade? Quem está para servir quem na hierarquia? Nós estamos para servir os anjos ou os anjos para nos servir?
Então você já vê que a hierarquia, aí já é uma coisa para você pensar até nisso, né? Até nisso, mas tem gente que endeusa a coisa e fica vendo o anjo por tudo quanto é canto aí, se dando mal. Então, queridos, eu queria colocar isso para você entender. Então aparece um profeta velho, mentiroso, repito, porque a Bíblia diz, relata e não esconde que ele estava mentindo. Então naquele momento fica claro para nós que o primeiro era profeta de Deus e o segundo também. Mas o segundo mentiu para que chegasse na situação que nós vamos ver, né? Nós vimos, aliás, que aconteceu. Acontece uma tragédia. Por que uma tragédia? Porque o rapaz acredita e faz aquilo que não devia. Ele senta, ele come, ele bebe. E aí o velho profeta que estava mentindo, agora já não está mentindo mais. Vai falar para ele, ó, porque você fez isso, desobedeceu ao Senhor, vai acontecer isso com você. E o camarada ainda come e bebe. Eu não sei como é que ele teve ainda estômago para comer. Comeu, bebeu e foi embora, né? Deus falou ao profeta de Judá, irmãos. E um anjo é que falou com o velho. Mas o primeiro lá, não soube discernir as vozes. Ele não soube discernir. Não importa quantos dons você tenha, não importa quantos anos de crente você tenha. Se você não aprender a discernir a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem, aquelas 3 vozes que eu sempre falei para você, você vai viver por aí batendo cabeça a vida inteira espiritual. Vai. São 3 vozes que a gente ouve 24 horas por dia. Eu disse, a voz de Deus que fala, a voz do diabo que fala e a voz do eu, a voz do homem que fala. E se você não for do tipo que dobra o joelho mesmo, que caleja o joelho, se você não for do tipo que busca a Deus, que ora a Deus e busca discernimento, busca na palavra, você vai cair facilmente, porque agora mesmo você está ouvindo essas 3 vozes, ou está ouvindo uma ou outra, não importa. Agora, ou está te falando o homem, o eu, está falando Deus ou está falando diabo. Você escolhe quem você quer ouvir, mas os 3 estão falando direto nos nossos ouvidos. São só esses 3, não tem mais nada para a gente ouvir. Esse menino discerniu, né? Ele não discerniu, ele não conseguiu discernir, ficou para registro nosso, para a gente ver que a coisa é complicada, né? E então o profeta acaba morto. E a Bíblia ainda diz por quê. Ele foi morto por causa da rebeldia. Ele foi rebelde contra a palavra de Deus, a primeira palavra que havia sido dito para que ele, né, prestasse atenção. E o fim da história nós vimos, né, que o rapaz vai lá e o velho pega o corpo do profeta morto e traz e enterra, pede para ser enterrado. Lá na frente, em 2 Reis, nós vamos encontrar quando Josias vai e mata os profetas, como ele disse, aqui está dizendo que ele faria, ele vai encontrar esse corpo lá, esses ossos. E quando eles dizem que esses ossos é do profeta, que esse profeta, ele vai e mantém o osso com honras, de honra de um profeta. Nós vamos ver isso lá na frente, em 2 Reis. E o texto vai terminar dizendo para nós o quê? Que mesmo com todas essas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, ele não deixou de seguir seus maus caminhos, e isso, na verdade, o pecado da família de Jeroboão é o que levou ele à destruição e à extinção. Não vai valer nada para Jeroboão todas essas experiências que ele está tendo, tá? E aí, a gente pode concluir, né, claro, da seguinte maneira. Olha bem, é isso que eu quero que você preste atenção. A mentira, o engano, a traição, o Judas, entre aspas, o joio, Satanás, o diabo, adversários, falsos homens e até mesmo anjos fazem parte da nossa vida diária e podem se fazer de anjos de luz, com o objetivo de tirar você de seu caminho e desviar você de sua missão, para ao final você morrer e perder tudo. Por isso que a Bíblia fala, maldito o homem, confia no homem. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus é conquistado à força. Por isso que a porta é estreita, o caminho, né, apertado, que conduz à salvação. É por isso, querido. Eu repeti a leitura para você ver, olha, mentira, engano, traição, Judas, joio, Satanás, diabo, adversário, falso homem e até mesmo anjos fazem parte da nossa vida diária e podem se fazer de anjo de luz com o objetivo de tirar-nos do nosso caminho e nos desviar para, ao final, a gente morrer e perder tudo. Tudo. Confiar em quem, então? Em Deus, na palavra. E entender que é para isso.
que o Senhor preparou um lugar para nós. Mas se você se entregar a essas coisas, a mentira, ao engano, a traição, ao Judas, ao joio, a Satanás, ao diabo, ao adversário, aos homens, se você for do tipo, querido, que dá lugar para essas coisas e pessoas, já era. Você está perdido e vai morrer. O diabo quer fazer isso. Ao final ele quer te tirar da sua missão e ao final você morrer e perder tudo. Por isso que Apocalipse vai dizer que o céu é o que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Para vencer tem que vencer. Tem que vencer. E se você não tiver o discernimento, você vai cair, porque o diabo quer fazer isso. Ele só quer fazer isso. Mais nada. O diabo não quer mais nada de nós, irmão. O diabo não quer teu dinheiro, teu emprego, quer nada. Ele quer fazer isso aí com você, olha. Ele quer te desviar, né, da tua missão e no final você morrer, perder tudo, perder a vida eterna, perder a salvação. E para isso você vai trabalhar. É o caso desse profeta. O camarada veio, fez tudo direitinho, foi duro com o rei, não teve medo do rei, ele profetizou, irmão, contra o altar na presença do rei. Tanto que quando o rei levou a mão do rei ficou ressequida. O camarada corajoso, fez tudo direitinho. Mas ele não teve discernimento e pensou que era só aquilo, estava bom. Esse camarada poderia voltar, irmãos, para casa, para sua família, jubiloso, com aquele sentimento de ter feito a vontade de Deus. Não, no meio do caminho aparece um outro igual a ele, um profeta, e velho, um camarada experiente, e arma uma situação, e aí depois de tudo errado já era, caiu. Eu vejo isso, irmãos, no Novo Testamento, em mais de um lugar. Eu não sei se você se lembra, mas o texto que vai falar de Ananias e Safira, ele é muito significativo para nós. Ananias e Safira, vai lá, o marido vende o terreno por um preço e chega e fala que vendeu por tanto, pã, cai morto. Aí quando vem a mulher dele, não sei se você notou como é que Pedro pergunta, Pedro faz igualzinho esse profeta aqui, ó, velho. Ele vira para a mulher e fala assim: ô mulher, vocês venderam por tanto? Ele falou o preço. Viu? O Espírito de Deus levou ele a também fazer um teste, igual esse velho cá fez. Esse velho chega e fala: não, um anjo de Deus falou para você ir comigo comer lá em casa. Ele foi, o rapaz acreditou e morreu. Se você ler lá direitinho no livro de Atos, você vai ver que é a mesma coisa que acontece. Atos capítulo 5, versículo 1 a 16 é que fala sobre Ananias e Safira. Você lê lá depois, eu não vou ler. Mas Pedro chega e fala para a mulher: ô dona, vocês venderam por tanta propriedade? Ele falou até o preço da mentira que o marido dela tinha falado. Aí quando ela fala sim, ele fala: ó, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus, e ó, ali os pés do que sepultaram o seu marido, você vai morrer, e morreu. Pedro fez uma pergunta maldosa, irmãos. Ele poderia ter perguntado assim: ó mulher, por quanto vocês venderam a propriedade? Aí daria uma margem para a mulher falar a verdade. Não, ele induziu ela ao erro, porque ele perguntou: vendeu por tanto? Aí ela rapidão deve ter jogado uma coisa com a outra. Não, vendi por tanto. Ele falou: então você vai morrer. Isso é para você ver, irmão, o que é o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? O que é o mundo espiritual se a gente der bobeira? Então, queridos, eu encerro, né, este estudo, para que você saia daqui mais forte, mais esperto, deixe de ser bobo, deixe de ser criança espiritual, para com isso. Eu já disse para os irmãos aqui, repito, se o dom é espiritual, ele vem de Deus, ele vem de lá para cá, ele é perfeito e ninguém erra. Ninguém que fala de Deus vai errar. Se errar uma vez, não erra duas, no meu terreno não, porque eu falo, então não abre a boca mais, você está brincando com coisa séria, para não enganar os outros. Esse é meu posicionamento que eu vou levar comigo para o túmulo, porque chega de brincadeira. Então fique esperto, não seja bobo, não dependa de palavras, busca de Deus. E se o dom vem de cima, eu quero te fazer uma pergunta: quantos profetas aí você já encontrou por aí, aqui dentro da igreja e fora? Você acha que Deus anda dando dom assim para os outros? Você acha mesmo? No estudo de terça eu falei para a igreja, profeta tem que ter caráter, tem que ter moral, tem que ter honra, porque vem de Deus, ou Deus fica distribuindo, ou Deus distribui dom para porco, para rua fora, para galinha, para cachorro. Então você tem que ir pela lógica. Eu te falei mais uma vez, um pouquinho de inteligência vai. Tem que olhar para o caráter, para a moral. Tem que olhar a escola dessa pessoa, de que igreja que ela é. Você tem que olhar se é dizimista fiel, se é fiel ao marido, se é à esposa. Tem que olhar por aí, querido, porque Deus não vai jogar dom por aí não. Ele vai jogar para quem está lá agarrado, tem raiz. Você tem que julgar, sim, e vai pelo caráter,
vai pela vida da pessoa. Te garanto, irmão, 100%, Deus não vai dar dom para qualquer um, não. O único animal que Deus usou um momento para falar foi a mula lá de Balaão. E já disse para vocês por que Deus usou a mula. Deus usou a mula porque o profeta era ele, e ele não conseguia ver o pecado que estava cegando ele. Então Deus teve que usar uma mula, porque era o recurso que Deus tinha. Então tem gente que fala: Senhor, o Senhor usou uma mula, então me usa. Peraí, Deus usou aquela mula porque o burro do profeta não conseguia ver que estava tudo errado. Então não vai na onda, querido. Deus não dá dom para qualquer um, não. Deus dá para homem, para mulher, de caráter, de moral. Agora, se você vê por aí essas profetinhas aí que desonra marido, desonra pastor, desonra igreja, você pergunta de que igreja, nem tem igreja, está cheio de demônio, querido. É igual a tal lá que eu te falei, que canta homem e profetiza, que é uma beleza, o povo gosta, e vai lá. Tem que ter caráter, querido, tem que ter caráter. Olha aqui, os homens que Deus levantou e deu algum dom de profeta, por exemplo, olha lá a história de vida daqueles homens, qual que era, de onde vieram, qual foi a vida deles, o que fizeram. Olha primeiro para você ver se Deus mudou. Deus não muda. A gente não gosta de dizer que Deus não muda e não tem sombra de variação no Senhor. Tem que aplicar, querido, tem que ter caráter. Tem que ter caráter, tem que ter vida. Se não tiver, pula fora. É demônio usando para poder te enganar, para poder enganar a igreja, enganar as pessoas, para roubar, né, para comer a gordura das ovelhas. Presta atenção, porque a palavra foi clara, ela é clara, só precisa de discernimento. Largar o misticismo, larga o espiritismo que você trouxe com você, porque o que tem de espiritismo dentro de igreja, a influência da macumbaria, larga a macumbaria que veio junto com você, larga essa vontade de ver coisas no mundo espiritual, e vai ver Deus pela palavra, vai pela Bíblia, porque o que as pessoas recebem hoje é o que elas querem. Quer ver coisas, o diabo está aí, faz isso. Então, querido, eu te deixo essa palavra para que você preste atenção nela. E eu termino assim, pensa, depois de uma palavra dessa, depois de um texto desse, onde um homem vem e fala de Deus, e o outro vem e fala e engana o primeiro, eu quero perguntar, você está preparado para sair daqui agora e não ser derrubado por profetas? Amém? Senão nós perdemos nosso tempo, se você sair daqui e ainda aguentar, ainda pensar assim, esse tempo é difícil. Não é difícil não. Vem para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos aprender e coloque em prática, tá? Coloque em prática. E se vier um dia algum profeta falar com você lá na sua casa, tenha coragem e diga, antes da pessoa falar, você fala, peraí, se não for de Deus, não abra a boca que eu não aceito não. Tá? Já dei umas dicas. Chegar um profeta para te falar, abra o olho, regala o olho e presta atenção em cada palavra que fala. E julgue. Abra para mim a Bíblia, fazendo um favor, em 1 Coríntios, que eu vou te dizer, você tem que julgar. Pastor, mas eu tenho medo de julgar. Você não abre os olhos não, tá? 1 Coríntios 14, para a gente encerrar. Alguém que lê alto aí, quiser ler para nós? 1 Coríntios 14, versículo 29. Se você quiser ler, eu vou agradecer. Não tenha medo de julgar. Toda profecia deve ser julgada. E todo profeta, eu aprendi que a gente não julga o profeta, mas julga a profecia, mas eu vou te dizer, julgue o profeta também, tá? Quando for te profetizar, você pergunta, de que igreja você é? Você é membro de qual igreja? Posso ligar para o teu pastor? Pronto, já vai, você já resolve meio caminho. Qual igreja você é? Posso ligar para o teu pastor? E vai procurar primeiro, deixa depois o profeta vem e te fala. Esquece, querido, trouxemos espiritismo, trouxemos macumbaria, trouxemos muita feitiçaria para dentro do nosso coração, dentro da igreja, e a gente gosta de ver essas coisas e damos lugar para o diabo. Em nome de Jesus, o inimigo não terá domínio sobre nós. Amém, queridos? Amém, igreja? Está repreendido em nome de Jesus. Encerro aqui. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado também pelo entendimento que o Senhor nos dá
sobre o mundo espiritual, o quanto isso é sério e o quanto ao mesmo tempo é perigoso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Como é complicado saber que temos que discernir entre a voz do Senhor, a voz do inimigo, a voz de Satanás e a voz do homem. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus. Tua voz é diferente de todas as outras vozes, mas nós precisamos ter conhecimento na palavra, ter discernimento para poder não sermos ludibriados nem enganados pelo inimigo. Peço que o Senhor guarda cada irmão e irmã que aqui está, guarda a tua igreja, livra de todo mal, fortalece, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, Pai, é o que eu te peço, agradecido,